Oi, como você está? Eu espero que esteja tudo bem contigo. A palavra de Deus para o teu coração hoje é: continua respirando. Há um mês atrás, eu perdi alguém muito importante para mim. Desde o primeiro dia que eu conheci esta pessoa, eu sabia que aquele lugar, a casa dela, ela não era um trabalho, mas sim um propósito de Deus na minha vida. Eu estava num tempo da minha vida que eu estava me sentindo parada, meio que inútil, sem muita utilidade. Eu cuidava da minha casa, cuidava dos meus filhos, eu ia para a escola, eu frequentava a igreja, partilhava a palavra de Deus, tinha minha comunhão, intimidade com Deus. Parecia que a vida estava boa, mas eu tinha a sensação e sentindo a necessidade que está faltando alguma coisa. Mas não é naquele sentido que te paralisa e que você fica chata ou chato, você dizer, a vida não presta, não. É no sentido que eu precisava mais do que aquilo que eu tinha naquele momento, mais do que eu vivia. E aí foi a ideia da minha professora, eu procurar um trabalho para ajudar as pessoas idosas, para fazer companhia, para ir fazer compra, esse tipo de cuidado, sair com ela para caminhar. E eu achei a ideia muito interessante. E eu fui conseguir este trabalho na casa desta pessoa. E o primeiro dia que eu pisei na casa dela, eu sabia que aquilo não era apenas um trabalho, que tinha um propósito de Deus na minha vida e na vida dela. Ela precisava de mim, eu precisava de alguém que lhe ajudasse, ela estava doente. E para mim, no meu pensar, eu precisava de alguma coisa que preenchia aquele vazio que eu estava sentindo. Mas, decorrer dos meses, eu sabia que não tinha um propósito. Deus usou a vida dela para meter em prática um propósito que Ele tinha na minha vida. Encheu meu coração com muito amor, compaixão, entrega, me entregando pela outra pessoa, cuidando, amando esta pessoa. Então ela foi uma porta que Deus abriu na minha vida. E como eu falei, há um mês atrás eu perdi ela, ela faleceu. E desde que ela faleceu, eu me dei conta o quanto ela era importante para mim. Ela não era só um propósito, ela não era só um trabalho. Ela se tornou uma parte da minha vida. Eu via ela como uma avó, sabe? Como uma avó, como alguém muito próximo a mim. Mas ela era muito mais que isto. E ontem foi o último dia do luto dela. Mas não um luto na minha alma, não um luto no meu coração, o luto da roupa. Sim, das minhas vestes. Eu decidi ter um mês de luto, me vestindo de todo preto. Pelo menos no meu país, essa é a tradição. Quando alguém morre, as pessoas se vestem de preto. Embora que hoje em dia já não é uma coisa que as pessoas fazem tanto. Mas eu senti no meu coração fazer isto. E eu fiz. Hoje, quando eu estava no trabalho, eu estava conversando com uma minha colega. E falamos alguma coisa engraçada e eu comecei a rir. No momento que eu estava rindo, me veio uma lembrança dela muito forte. Mas uma lembrança como se fosse uma cobrança. Por que estás a rir? Eu morri. Foi esta lembrança.
Uma lembrança que, como se me cobrasse que eu ainda não poderia sorrir, que eu ainda não poderia me alegrar, ou que eu ainda não poderia me sentir feliz. E é sobre isso que eu vim falar. Quando nós estamos a passar por momentos difíceis, seja por perda de alguém, ou porque estás com problema de depressão, ansiedade, medo, angústia, ou qual for o teu problema, muitas das vezes, quando nós começamos a nos sentir melhor, ou temos aqueles dias ou aquele momento que estamos a nos sentir bem, nós nos cobramos. Como se fosse nós ainda não podemos estar felizes, ou sorrir, ou fazer uma brincadeira com alguém, porque você ainda está a viver aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte: não se repreenda por você sorrir, não se repreenda por você se sentir bem, nem que for por 1 minuto, por 1 segundo. Não se repreenda por isso e não se sinta mal, não se cobre. Mas também não fuja da dor, não fuja do luto. Seja o que você estiver a viver, viva, passa aquele momento, não fuja, porque quando você fugir, o tempo vai te cobrar e vai chegar um dia que ele vai te parar. Você vai ter que viver aquela dor, aquela tristeza, aquele luto, aquela angústia, aquele medo, aquele desespero, aquela ansiedade, aquela depressão. Você vai ter que viver e vai ser pior, porque foi uma coisa que está acumulada, ou que ficou acumulado. Então viva o luto, viva a tristeza, seja qual for o teu luto, viva, mas com uma condição: não se afunda nele. Não, eu tenho que viver agora, eu vou mergulhar de cabeça, vou me afundar. Não faça isso. Não faça isso, porque isto é bem pior. Além de você estar triste, com dor, tenha uma certeza: ou vais emagrecer mais, ou vais aumentar mais quilos, vais pesar muito mais, porque você vais comer, ou alguma coisa que você faça que vai te prejudicar, seja fisicamente, seja os teus hormônios, seja os teus aparelhos digestivo, respiratório, o que for. Viva um dia de cada vez. Não corra dele. Não acelere o tempo, porque você também não tem poder para isto. Acelerar o tempo é guardar as coisas debaixo do tapete. Não faça isso. Viva a cada momento. Se você sorriu, se você se alegrou e depois se sentiste triste por isso, não se cobre. Continua vivendo. Como já diz o sábio em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. E eu te digo, respire, continua respirando, lute. Se você ver que está sendo muito difícil para ti, então coloque na mão daquele que tudo pode, aquele que a tua dor, o teu sofrimento, o teu medo, a tua ansiedade, o teu luto, ele acolhe, ele ama, ele acalma. O Deus Todo-Poderoso, lute com Ele, permite Ele te guiar, permite Ele te dar direção, mas viva a dor, viva o luto, viva o desespero, não fuja, porque fugir, ele vai te alcançar tarde ou cedo. Então, quanto mais cedo você viver e aprender a sair dele, não sobrevivendo, vivendo e aprendendo a sair da situação que você está vivendo de cabeça erguida, com a tua alma, o teu coração tranquilo, em paz, aí sim, você vai recomeçando, você vai levantando como um homem ou como uma mulher forte. E se você é cristã, fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Não esqueça, respire, viva um dia de cada vez, um sorriso de cada vez, uma alegria de cada vez, um medo, uma ansiedade de cada vez, mais viva. Fica na paz do Senhor. Que a paz do nosso Senhor, que excede todo entendimento,
Guarda tua mente e coração em Cristo Jesus. E seja uma pessoa alegre. É isso que eu desejo para ti, alegria. Porque a alegria não é como a felicidade. A felicidade é aquela que vem e passa. A alegria não. A alegria permanece. Mesmo quando você está triste, ela te acompanha. Você continua alegre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e protege. Fica na paz do Senhor. Em Cristo Jesus.